É assim. Ora bem, temos um programa riquinho, 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 mas tem que pôr os olhos nele. E, de preferência, olhos com saúde. Um aplauso para o Dr. Eugênio Leite. Bem-vindo, doutor. É sempre um gosto recebê-lo. Ora bem, falamos sempre consigo, como é óbvio, porque é a sua especialidade, oftalmologista, não é? De visão, mas hoje falamos da saúde ocular dos mais novos. E, portanto, há aqui um sem número de indicadores que podem levar os pais a antecipar futuros problemas. Exatamente. Aliás, é aí que está o sucesso de uma boa visão no futuro. Ou seja, prevenir, detectar. Sim. Claramente, independentemente daquelas situações que são típicas, ou seja, o olho que está torto. Isto detecta-se facilmente. Sim, claro. Mas há aquele outro tipo de situações que é mais problemático, que é a criança que esfrega os olhos sistematicamente, tem uma sensibilidade à luz, que se aproxima das televisões, pega nos papéis e para brincar, eu posso escrever, e aproxima. Ou seja, há aqui um conjunto de situações que devemos estar alerta. Sim. E, obviamente, é a partir daqui que nós vamos começar a detectar problemas. E mais ou menos com que idade é que se começa a detectar isso? Eu diria assim, a partir do ano devemos fazer o primeiro rastreio. O primeiro ano de vida. Exatamente. Quando a criança começa a andar, a mexer, e isto é um primeiro rastreio que deve ser feito sistematicamente, primeiro e segundo ano. E porquê? Porque eu posso ter aqui situações que são complicadas no futuro em termos de visão, erros refrativos, miopia, astigmatismo, hipermetropia. 3 situações que, se eu não detectar a tempo e horas, vão provocar uma baixa de visão. E depois vamos ter problemas de recuperação mais tarde. Sim. Porque é bom que se tenha esta noção, nós desenvolvemos o nosso sistema visual global até aos 9, 10 anos de idade. Ou eu deteto a tempo e horas e faço um desenvolvimento correto, ou eu, pura e simplesmente, perdi, digamos que esta aposta para o resto da vida. Mas quando se detecta atempadamente, consegue-se reverter o processo ou apenas controlá-lo? Vamos pôr a questão assim, eu não consigo curar a miopia, a hipermetropia, o que eu vou conseguir é desenvolver uma visão para que chegue, vamos dizer, aos 100%. Retirou o astigmatismo daí porque Não, retirei mera sequência. Aconteceu. Aconteceu, mera sequência. As 3 são, não se revertem situações. Sim, okay. Obviamente, este é o chamado erro refrativo. O olho não tem o comprimento correto para o seu ponto de focagem. Quando a imagem entra, passa na córnea, passa no cristalino, que são as 2 lentes do olho, e vão-se focar ou à frente ou atrás, consoante estamos perante uma hipermetropia ou uma miopia. É evidente que depois tem causas, ou é o comprimento do olho, ou é a curvatura da córnea, da parte mais anterior do olho. Isto é que provoca uma desfocagem. Claro. Ponto. O astigmatismo é uma coisa giríssima, que é nós compararmos uma bola de futebol com uma bola de rugby. A curvatura da córnea deve ser esférica, com uma bola redondinha. Bom, se em vez de uma bola redondinha tivermos ali uma concavidade semelhante a uma bola de rugby, nós não focamos num ponto, focamos numa linha. Olha, eu tenho 2, um em cada olho, 2 bolas de rugby. Certo. E quando, já agora, a nível de modelo, se o astigmatismo provoca a sensação de uma bola de rugby, não é? No olho, quando acrescenta a miopia, como é que fica essa bola de rugby? Depois, o problema da bola de rugby é assim, a bola de rugby transforma um ponto numa linha de focagem dentro do olho. Sim. Primeiro aspecto. Segundo, se esta linha está à frente ou atrás da retina, digamos que é o mecanismo sensorial que recebe a imagem, eu tenho uma hipermetropia ou uma miopia. E assim eu tenho 2 tipos de astigmatismo. Ou tenho um astigmatismo puro, e significa que ele não tem nem hipermetropia nem miopia, ou eu tenho um astigmatismo miópico ou um astigmatismo hipermétrope, consoante estou à frente ou atrás da retina. Esta criança tem isso, sempre cheira-me que tem isso. Mas pronto, continuando. Portanto, desde cedo, os sinais são evidentes ou podem ser confundidos? Os sinais muitas vezes podem ser subtis e temos que estar atentos a estas pequenas nuances. Porque eu vou-lhe dar um outro exemplo que ainda é mais problemático, que é aquilo que nós gostamos, os oftalmologistas, de chamar de ambliopia, ou o famoso olho preguiçoso. Na prática, é uma situação esta ainda mais sui generis. É quando se põe, quando as crianças têm dos olhos tapados. Esse é um mecanismo para tentar desenvolver o olho preguiçoso. A questão é simples. Se eu vir bem de um olho, vamos supor o direito, e vir mal do olho esquerdo, eu faço a minha vida. Sim. Perca algumas características, que é a noção de profundidade, meço mal distâncias para o lado do olho que vê pior, mas estamos a falar de um miúdo que faz tudo.
Então, e uma criança faz particularmente tudo, porque a capacidade que eles têm de se adaptar é tremenda. E se eu não detectar isto até aos ditos 8, 9, 10 anos, é para o resto da vida. Portanto, o que se faz é tapar o olho bom, é isso? Vamos pôr assim, qual é a causa que está subjacente? É um erro refrativo, ou seja, as tais miopias, astigmatismo, etc. É um problema de estrabismo, porque o cérebro tem uma capacidade tremenda. Se eu tenho isto provoca num adulto uma dupla imagem. E o cérebro faz uma coisa que é supressão. É como se a pessoa estivesse assim. Esta imagem não me interessa e apaga a imagem. Pronto, o que é que nós fazemos nesses casos? Ou, já agora, deixa-me só completar para não falhar. Imaginemos que temos uma catarata congénita nesse olho. É outro dos mecanismos que provoca as ambliopias. Estamos aqui a expor 3. Pronto, o que temos que fazer é corrigi-los. Primeiro aspecto. Se tem necessidade de uma lente, põe uma lente. Se é um estrábico, vamos corrigir para ter o olho alinhado. Se é uma catarata, vamos retirá-la para tentar dar imagem. E a partir daqui é que eu vou penalizar o olho bom para obrigar o olho mau, entre aspas, a desenvolver-se. A vida, claro. Exatamente. De onde o objetivo aqui, e aqui é que os pais têm um tremendo papel. Ai, o meu filho não lhe agrada ter com o olho tapado, olha, eu não consigo que ele faça oclusão. No fundo, o que estão a fazer é condenar esse olho a não se desenvolver. Exato, fica realmente aqui preguiçoso, todas as estratégias são lícitas. Falava em catarata, mas pode ser criança e ter catarata? Pode nascer com uma catarata congénita. Fazia ideia. Digamos que uma associação muito característica é, por exemplo, a rubéola de uma grávida. Sim. Pode, efetivamente, ser. Estou-lhe a dar um exemplo, mas já há variedíssimos exemplos. Isto pode acontecer, mas para isso, normalmente, os neonatologistas são tremendamente cuidadosos. Quando a criança acaba de nascer, fazem a sua avaliação e fazem, por regra, também a avaliação. E o que é que se faz? Retira-se a catarata? Retira-se a catarata. E a criança fica a ver bem? Não. Okay. Vamos sempre ter esta noção. Uma coisa é eu chegar a um adulto, tiro uma catarata, mas ele já fez todo um sistema visual desenvolvido lá atrás. Sim. E depois é que apareceu a catarata, isto remove-se e está a andar, é pacífico. Já o mesmo numa criança, não. Porque o problema que eu vou ter normalmente, e mais grave é quando é monocular, em que eu vou ter uma imagem com uma conjunto de características do olho que eu operei, com uma lente que lá meti, e no outro olho vou ter outro conjunto de imagens. Vamos supor que o outro olho é perfeito. Sim. E o que acontece é que o cérebro vai usar de novo a capacidade que tem de escolher a melhor imagem e qual suprimir. É a melhor imagem do olho perfeito? É do olho perfeito, como é óbvio. Não vamos ter ilusões. Ou seja, voltamos à ambliopia. Voltamos à ambliopia. Obviamente tem todo o interesse estimular, desenvolver, porque não vai haver no futuro Mas um problema. Mas nesse caso, vale a pena tapar o olho bom? Vale a pena sempre seguir um programa de estimulação, porque tem sempre, mesmo que eu fique com uma visão pequena, vamos supor que fica com 2, 3 décimos, 20, 30%, que na prática não são usados, porque o cérebro vai buscar a imagem do outro olho. Num caso de um acidente com perda do olho bom, pelo menos temos ali algo que possamos estimular futuramente. Ou seja, este tipo de... Sim, isto é como se fosse outro membro qualquer, não é? É como exercitar o braço esquerdo, o braço direito. É fundamental nós, nas crianças, não perdermos sempre a noção de que temos que desenvolver, temos que ser algo rígidos nos procedimentos para levar a uma boa visão, porque o futuro vai, digamos, recompensar-nos este esforço que os pais fazem, que os professores fazem. É bom não dissociar isto, porque também aqui convém que se tenha a percepção que a criança passa muitas horas numa escola. Numa escola, sim. E a colaboração de um professor aqui é essencial. Muitas vezes são eles os primeiros a detectam. Muitas vezes são eles que levantam a questão. É a tal criança que aparentemente tem uma capacidade de raciocínio tremenda, mas está sempre distraído. É um hiperativo. Pode não ser um hiperativo. Se a criança vê mal, obviamente, não estando devidamente corrigida, a criança distrai-se. Então, se eu olho lá para o quadro e não vejo, olho para o meu vizinho que está ali mais ao lado. E é cansativo, basta de estar sempre a tentar focar uma coisa que não se consegue ver. Portanto, é um tema que, efetivamente, nós temos que ter em consideração, e a colaboração aqui, família, escola, estar atento, fazer rastreios, fazer as consultas devidas, um rastreio prévio entre o primeiro e o segundo ano de vida, uma ida
se mesmo que tudo esteja a correr perfeito, uma ida a uma consulta, entre os 5 e 6 anos, quando estamos a entrar na fase digamos, do estudo mais sistematizado, que saímos do infantário, ou seja, este tipo de cuidados devemos ter. Sim, porque ainda se nota mais, porque é quando se começa a aprender a ler, quando a escrever, a posicionamento, as distâncias. Obviamente também, eu sei que é muito cómodo nós, para calarmos os filhos, toma lá o telemóvel, toma lá o iPad. Mas isso também tem, a proximidade do telemóvel também denuncia alguma coisa, não é? Mas sobretudo temos que ter a percepção, e todos nós temos essa percepção, que se eu passar 1 hora num iPad a jogar ou a ver filmes, obviamente isto vai ter implicações, de onde o saber educar a criança a fazer pausas, a educação que deve seguir para os adultos. Isso é importante saber, ou seja, antigamente não havia nada disto. Hoje em dia as crianças têm acesso, já não são só televisões, são mini-televisões na realidade, porque se for um iPad acaba por ser uma mini-televisão, depende da proximidade do objeto, não é? Ou os telemóveis e passam muito tempo. Isso também acaba por não ser bom para a saúde. Não é bom. Aliás, há estudos hoje que inclusivamente documentam que este tipo de vida sedentária está relacionada e está ligada ao desenvolver de miopia. Ou seja, nós sabemos que criança que não tem vida ao ar livre, que dedica muito tempo em ambientes fechados, vai aumentar a sua miopia. Ou seja, há aqui um conjunto de fatores, é aquilo que nós chamamos vulgarmente a astenopia, ou seja, o cansaço visual. Provavelmente todos nós já passamos por isso, que é a determinada altura estamos a querer ler e parece que as linhas se trocam, a gente não consegue, e lá está a criança com o dedo a seguir a linha para tentar não saltar. Ou seja, é um conjunto de situações que nós temos é que trabalhar, digamos que não há aqui uma terapêutica para isto, mas há uma prevenção e há uma educação. E isto é que deve ser feito. Estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar e tinha uma dúvida para si, porque isto já não tem nada a ver com crianças, tem a ver com crianças, com adultos. Imagina as bulas dos medicamentos ou mesmo nos rótulos, as letras são realmente muito pequenas. Às vezes não é só falta de visão, é mesmo, nem com óculos a pessoa lá chega. Mas é facto que se a luz for artificial, eu não consigo ler, mas se puseres à luz do dia, lê-se mais facilmente. Porquê? Tem a ver com luminosidades e com os contrastes. A vida não é preto-branco. Ou seja, isto seria o ideal, preto-branco. O problema é que a vida tem, do branco ao preto, tem os cinzentos. Sim. E quando a gente fala em cinzentos, fala em azuis, em tudo. Ou seja, temos várias, digamos que as definições de cor não são contrastantes. E este contraste é que define depois a qualidade da nossa visão. Quando nós dizemos tem 10 décimos de visão, eu estou na prática a dar uma informação que é, eu avaliei a visão desta pessoa para um quadro onde o contraste é de 90%. É um preto e um branco. Sim. Pronto. Quando eu quero realmente ter a percepção da qualidade da visão de uma pessoa, eu tenho que avaliar o contraste. Qual é a capacidade que ele tem de distinguir 2 tons? E quanto mais eu conseguir ir, digamos que para níveis elevados, mais qualidade de visão eu tenho. E a luminosidade vai interferir com este tipo de capacidade. E é aqui que nós acabamos por definir... É que isso é paradigmático. Então os medicamentos, os rótulos, ou não, quando diz medicamentos, diz frascos de coisas, não é? De alimentos, ou não sei o quê, aquelas letrinhas pequeninas, à luz do dia é uma coisa, com luz artificial é outra, completamente diferente. Varia com a luminosidade. É por isso que dizia que as crianças que passam mais tempo dentro de casas fechadas, sem ser na rua, sem ser a brincar ao ar livre, acabam por também desenvolver... Desenvolvem mais. Hoje há estudos que demonstram que há aqui uma inter-relação entre determinado tipo de, vamos chamar hormonas, enfim, determinado tipo de produtos nossos que provocam o desenvolvimento, o acelerar da miopia quando nós passamos mais tempo sem a exposição ao sol. Ou seja, hoje claramente, até para contrastar com o hiperuso de telemóveis e de jogos, etc., nós devemos fomentar a vida ao ar livre das crianças. Voltar um bocadinho às correrias, exatamente, às quedas, pronto, tudo isto que é um tipo de atividade que é saudável para a criança. Doutor, quando se acorda, a maioria das pessoas vai direto, ainda está a abrir os olhos, vai direto ao telemóvel. Isto é péssimo, ou não? Digamos que são maus hábitos. São maus hábitos. O telemóvel devia ser um utensílio que a gente devia, com calma, utilizar quando estritamente necessário e não que é normal. Ainda estamos, exatamente, na camita, já está, tac, já estamos ali a ver não sei o quê.
Pronto, há que criar bons hábitos, há que pôr os mecanismos a funcionar de toda uma estrutura ocular e depois tranquilamente ir fazer aquilo que temos que fazer. Portanto, a informação está cá toda, só não faz quem não quiser, porque não é por falta de informação que se podem queixar. E é precisamente por isso que gostamos muito de o ter cá e sempre que quiser, as portas estão abertas. Um aplauso ao Dr. Eugénio. Muito obrigado a todos.